O mercado imobiliário é composto por vários segmentos: residencial, galpões logísticos, varejo, escritórios, e o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre escritórios, para responder duas perguntas: por que os escritórios estão vazios e qual que é o futuro deles? As respostas para essas duas perguntas vão te surpreender. E quando a gente fala de mercado imobiliário brasileiro, existem duas cidades que são como um termômetro: São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente quando o assunto são escritórios. Afinal de contas, escritórios são um reflexo de como anda a perspectiva dos empresários sobre o futuro de seus negócios. Então, se o empresário acredita que o amanhã vai ser melhor que hoje, ele vai investir em expandir os seus negócios, o que, por consequência, exige mais espaços alugados para comportar os seus funcionários. Se ele acredita que o amanhã não vai ser melhor do que hoje, ele segura as coisas, bota o pé no freio, ele congela as contratações e passa um pente fino nas despesas, inclusive nos gastos com aluguel, reduzindo a área utilizada justamente para ter que pagar menos. E aqui estão os dados mais fresquinhos e atualizados do mercado de escritórios dessas duas cidades. Dá uma olhada na taxa de vacância do Rio de Janeiro, 35%, e em São Paulo, 24%. O que é a taxa de vacância? É o quanto de metros quadrados que você tem disponível na cidade para alugar e quantos efetivamente estão alugados. Então, no caso aqui do Rio de Janeiro, a cada 100 metros quadrados de escritórios disponíveis na cidade, 35 metros estão vagos. Quanto maior a taxa de vacância, pior para o investidor do mercado imobiliário, porque imóvel vago não dá aluguel. E além disso, você tem que pagar todas as despesas inerentes àquele imóvel, como condomínio, IPTU, afinal de contas, não tem inquilino ali dentro pagando essas despesas. Não tem jeito. O mundo dos escritórios se divide em antes do C19 e depois do C19. Antes do C19, como é que funcionava o trabalho nas empresas, né? Presencial, diário, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. E para comportar todos os funcionários, você precisa de espaços em escritórios. Aí veio o C19. Todo mundo ficou em casa. Foi a era das reuniões via Zoom, das intermináveis ligações e áudios por WhatsApp. As empresas passaram meses usando o trabalho remoto. Todo mundo em suas casas trabalhando de home office. Muitas empresas perceberam que não havia a necessidade de todo mundo estar no escritório de forma presencial de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Eles perceberam que, na prática, muitos funcionários poderiam exercer as suas funções das suas casas. E isso economizaria gastos da empresa com os espaços de locação nos escritórios. As empresas trocaram aquele modelo de todo mundo aqui todos os dias para aquele modelo de você vem na terça e na quinta, você vem na segunda, quarta e sexta. E se antes essas duas pessoas ocupariam um espaço maior com duas mesas de trabalho, agora essas duas pessoas vão usar a mesma mesinha, reduzindo a necessidade de espaço locado, justamente porque enquanto um está em casa, o outro está no escritório. Então não tem como a gente varrer para debaixo do tapete a verdade é que o mercado imobiliário de escritórios nunca mais foi o mesmo após o C19. Só que não para por aí, tá? Aqui vem o pulo do gato. Se você somar todos os escritórios que tinha no Brasil em 2020, não é o mesmo número que 2021, não é o mesmo número que 2022. Todo santo mês você tem novos escritórios sendo entregues, ou seja, mais metros quadrados fresquinhos saindo do forno e sendo desovados no mercado. Por que isso, né? Porque quando um construtor começa a levantar um prédio corporativo, até ele ficar pronto demora um tempão. Não é igual você ter uma padaria e fabricar pães, né? Você faz lá uma fornada de 50 pães e vê que só vende 30. Então você adapta a oferta à demanda ali, né? Você, não vou mais fazer 50, vou começar a fazer 30, porque 30 é o que costuma sair. No mercado imobiliário é muito mais demorado até você ter essa adaptação entre oferta e demanda. Então não bastasse aquele problema do C19, nós temos esse problema de mais e mais escritórios sendo desovados no mercado imobiliário. E esses dois fatores acabam impactando naquela taxa de vacância que eu mostrei para você no começo do nosso bate-papo. E qual que é o problema de uma taxa de vacância elevada? Significa que os espaços vagos estão elevados, né? E toda vez que você tem espaço vago, você não tem recebimento de aluguel. E quando você não tem recebimento de aluguel, o que acontece é que os rendimentos dos fundos imobiliários
eles acabam minguando. E é por conta de tudo isso que eu expliquei para você que hoje o segmento de fundos imobiliários de escritórios na bolsa está desacreditado pelo mercado. Isso que eu estou mostrando para você em vermelho é o preço-valor patrimonial. É uma métrica que diz que tudo aquilo que está abaixo de 1, ele está sendo negociado na bolsa de valores abaixo do valor contábil, abaixo do valor patrimonial dos imóveis presentes dentro daquele fundo. Quando está acima de 1, significa que o mercado está muito otimista e está aceitando pagar um preço ali na bolsa de valores superior ao valor patrimonial dos imóveis. Se você analisar com carinho, você percebe que os 5 principais fundos imobiliários de escritórios do Brasil, todos eles sem exceção, estão negociados com PVP abaixo de 1. E qual que é a conclusão? Em relação à questão da oferta e demanda, que eu falei para você que as construtoras continuam desovando escritórios, mesmo com a taxa de vacância alta, porque o ciclo de construção é demorado. Então, até você ter realmente um encaixe bacana ali entre oferta e demanda, vai um tempo. Não é rápido, não é instantâneo, pelo contrário, demora. Mas uma hora esse ajuste é feito, tá? Ele faz parte do ciclo do mercado imobiliário. No entanto, tem uma mudança aqui que é definitiva, que é a necessidade de espaços alugados pelas empresas. Definitivamente o mercado de escritórios mudou para sempre. Significa que os escritórios vão acabar? Não! Significa que as empresas, se antes elas precisavam ali de 2.000 metros quadrados, hoje elas precisam de 1.000 metros quadrados, elas precisam de 800 metros quadrados. Significa então que as empresas precisam de 0 metros quadrados, que todo mundo está de home office? Não. Significa apenas que elas diminuíram a necessidade do espaço total alugado. E nós vamos observar cada vez mais uma seleção natural dentro do mercado de escritórios. Aqueles inquilinos filé mignon que tem, grana para pagar e nunca te dá dor de cabeça, esses caras, eles sempre vão querer aqueles prédios mais bem localizados, com aparência novinha, com várias opções de serviços próximo ao imóvel, justamente para os funcionários poderem ir numa lavanderia, tomar um cafezinho, ir numa academia. Nós temos escritórios que oferecem isso, mas temos outros que não. E esses que não oferecem, o que vai acontecer? Qual que é o destino deles? Vai ser o destino que a gente está observando nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, que é transformando esses escritórios em apartamentos residenciais. Mas não é fácil e nem barato você transformar um prédio que foi feito para ser um prédio corporativo de escritórios em um prédio de apartamentos residenciais. É preciso fazer uma série de estudos e depois obras, reparos e adaptações que custam grana. Quando eles fazem a conta e eles percebem que compensa fazer essa transformação, aí eles acabam fazendo igual eu mostrei para você aqui. Quando a conta não fecha, simplesmente vale mais a pena derrubar todo aquele escritório que não se adaptou, que ficou para trás e perdeu para a concorrência, limpar tudo ali e vender o terreno limpo para quem quiser comprar, construir ali em cima o que ele desejar construir. Nosso bate-papo de hoje fica por aqui, mas a gente vai se ver amanhã nesse mesmo lugar. Forte abraço e até lá.